Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Quando Jesus disse: conheça a verdade e ela vos libertará, depreende-se que toda problemática nossa, todas as dificuldades, todas as dores, os sofrimentos decorrem da nossa ignorância ou do conhecimento da verdade sem a vivência. Porque não basta conhecer, é necessário vivenciar a verdade. Mas há muito tempo eu venho encontrando algumas dificuldades para entender a doutrina espírita, e por isso me motiva a estudar cada vez mais para poder dirimir algumas dúvidas. Na pergunta 134 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou: o que é alma? E a resposta simples: alma é o espírito encarnado. E aqui baratinho na minha cabeça. Ué, se o espírito é encarnado é alma, ele desencarna, não é alma mais? Acho que os espíritos estão errados. Mas fui estudar, e eu agora sou obrigado a dizer que eles estão certos. Logicamente, a ignorância é minha. Eu só vou depois mostrar para vocês os caminhos que eu fiz para chegar a essa conclusão, que os espíritos estão certos. E eles estão sempre certos. Porque lá na pergunta 627 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou: se Jesus já trouxe a verdade, o que vocês vieram fazer aqui? Porque Kardec era terrível, ele checava, né? E os amigos disseram para ele: ó, nós viemos para trazer a verdade, porque Jesus pregou por parábolas e alegorias. Parábolas e alegorias, às vezes fica assim em dúvida, não interpreta bem, mas nós viemos trazer a verdade clara, cristalina, para responsabilizar o homem pelos seus feitos, desmascarando os hipócritas e confundindo os orgulhosos. Então, a doutrina espírita vem trazer a verdade, para a gente entender Jesus, e a partir daí vivenciar a verdade e nos libertar da problemática que nos é própria, que até então tem ocorrido por conta da nossa ignorância. E a partir de agora, pode ser pelo conhecimento da verdade sem vivenciá-la, também é uma realidade. Então, a proposta dos Espíritos é nos trazer a verdade para entendermos Jesus, para viver a proposta crística. E ele foi claro: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Eu sou a verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a nossa proposta é conhecer Jesus e viver a sua proposta crística. Uma outra colocação que eu também não entendia muito bem é na pergunta 25 e 71. A 25, o Kardec perguntou: o espírito é matéria? Sim, é. Não essa matéria que vocês estão acostumados a palpar, a ver, a sentir. É uma matéria diferente, sutil, quintessenciada, fluídica, uma coisa que vocês não veem, mas o espírito é matéria. E o espírito se liga à matéria para intelectualizá-la. Aí baratinou a minha cabeça. Como é que vai intelectualizar a matéria? O espírito é o princípio inteligente do universo? Sim. Então intelectualizar o espírito até é fácil de entender. Mas intelectualizar a matéria? Não. E aí ele foi para outra pergunta. Quando ele perguntou assim: o fluido vital é o responsável pela nossa inteligência? Eu disse: não. O fluido vital é responsável pela vida. A inteligência não depende do fluido vital. Mas o espírito se liga à matéria para trazer inteligência para a matéria. Mais uma vez o Kardec foi questionar, e os espíritos disseram: o espírito se liga à matéria para trazer inteligência para ela. Como inteligência para a matéria? Bom, Anne Besant era uma pesquisadora que foi estudar consciência, e ela começou
afirmar que o átomo tem consciência e que o átomo tem vida. E eu pensei, meu Deus, mas é muito para minha cabeça. O átomo ter vida, ter consciência, mas como? Mas aí fui estudar a grande síntese do Pietro Baldi, ele também falou a mesma coisa, que o átomo tem vida e tem consciência. Porque o átomo tem um vórtice energético e ele circula no mundo. E o ato de circular é um ato de vida. E é demais. O átomo de oxigênio, por exemplo, eu coloquei para dentro de mim, já está na minha circulação, fazendo parte da minha vida. Um átomo. Então ele está vivendo comigo, dentro da minha indumentária física. E eu pensei, meu Deus, eu era muito ignorante, mais do que eu sou hoje. Mas então o átomo tem vida. E André diz que quem tem vida tem consciência. Então o átomo também tem consciência. E os espíritos disseram que não há hiato, não há espaço entre o átomo e a estrela, tudo é ligado. Então, o átomo faz parte da vida do fluido cósmico universal. E o Baxter, que era um outro pesquisador, foi estudar as plantas. E ele falou que planta tem consciência. Meu Deus do céu, planta tem consciência. E ele começou a estudar os filodendros. Estudar os filodendros. Uma maquinária infernal, ou divina, né? Uma maquinária registrava todos os movimentos, as manifestações, as sensibilidades daquela planta. E ele fez tantas experiências que ele mobilizou o meio científico que lidava com planta. E veio um pesquisador do Canadá para ver o seu trabalho. Você pesquisa os filodendros, eu sei que você comunica com eles, responde às suas perguntas. Isso é verdade, senhor? Lógico que é. Então eu gostaria de ver. E lá foi o Baxter fazer experiência com os filodendros dele. Mas fez 6 e ele, o filodendro, não respondeu ao Baxter. Aí aquele cientista que veio, e no meio científico, há uma vaidade, há uma cotovelite, há uma inveja, um ciúme, é uma coisa complicada o meio científico. E aí aquele cientista viu que o Baxter não tinha mostrado nada, ele já pensou, será que esse não é mais um charlatão que quer se prevalecer da ciência para se projetar? Mas tudo bem, olhou assim, já que não aconteceu nada, até logo, muito obrigado pela oportunidade. E o Baxter ficou arrasado, lógico, depois de ser experiência não aconteceu nada. Mas na saída ele perguntou assim, você pesquisa planta? Sim, eu pesquiso, faz tempo. Mas o que você faz? Eu queimo as plantas, pego o resíduo e vou analisar aquilo que sobra do conteúdo daquela planta incinerada. Aí o Baxter teve um insight, assim, uma descoberta, que é coisa mais do espírito, né? Da alma, o espírito encarnado. De tal forma que ele perguntou para aquele cientista, mas você pesquisa a planta, queimando a planta e colhendo os... É isso mesmo. Aí ele pensou, será que o meu filodendro não ficou com medo dele? Sabendo que ele queima as plantas? Aí ele pensou, eu vou ir... porque cientista é assim, né? Eles elaboram uma hipótese e depois vai para a tese, para provar ou não, se aquilo está certo ou não. Ele era militar, o Baxter, convidou 10 companheiros e disse assim, vocês querem participar de uma experiência comigo? Sim. Do que se trata? Não, vocês são 10, eu vou escolher um, mas por sorteio. Ninguém vai saber quem é quem. Um de vocês vai ser sorteado para entrar numa sala fechada, 2 plantas, uma próxima da outra, e esta pessoa vai pisotear aquela planta até matá-la, acabar com ela. Tudo bem? Não, isso é fácil, deixa comigo, nenhum problema. Fizeram o sorteio. E um dos militares foi sorteado para fazer aquilo.
em dias diferentes, sem ninguém saber quem era quem. Entrava um dia, aleatoriamente, pisoteava ou não, dependendo de ser sorteado ou não. Vinha lá o outro servente, ajeitava o ambiente, no outro dia vinha o outro, e de tal forma que ninguém sabia de nada, nem o pesquisador, nem os companheiros, nem quem estava limpando, quem é que teria o encargo de pisotear aquela planta. Os 10 vieram, num determinado dia aquela planta ficou esmagada, na presença daquela outra, e ele depois foi pesquisar o filodendro na presença daqueles militares. Fez a pergunta, todo o trabalho, e o filodendro respondeu mediante a presença de um. Fez o trabalho, e o filodendro também se manifestou na presença do outro. Mas chegou na figura daquele que havia pisoteado a planta e o filodendro não respondeu nada. E o Baxter chegou a afirmar que a planta não só tem consciência, como tem memória. Porque às vezes poderia pensar assim, não, ela captou a vibração daquela pessoa que chegou, pisoteou e matou. Mas não, às vezes até aquela pessoa que fez isso tinha uma vibração muito melhor do que os outros. Ele foi lá não com maldade para matar a planta, ele foi para cumprir uma experiência, e até de certa forma com uma certa pena de fazer aquilo. Mas a planta então não captou a vibração, ela teve uma memória, algo que está além, ou seja, uma consciência da presença daquela pessoa. Tanto é que na presença daquela pessoa que matou a plantinha, colega dela, amiga dela, irmã dela, ela não respondeu nada. Aí o Baxter, conversando com um amigo chamado Vogel, falando da experiência, falou, não, eu vou fazer uma outra experiência então. Pegou 2 folhas de uma planta chamada Sexagora e pediu uma amiga, por nome de Vivian, que era uma sensitiva, que tratasse uma daquelas folhas com muito carinho, e a outra fosse colocada no ambiente, na mesma condição de luz, na mesma condição de temperatura, só que não teria nenhum tratamento. E depois o Vogel viria analisar o comportamento daquelas folhas. E 30 dias depois ele veio e viu que aquela folha de Sexagora, que estava ao lado da cama dela, no quarto dela, que todo dia levantava e falava, bom dia, folhinha amiga, e beijava a folha, como você é importante para mim, você é minha amiga, minha companheira, e acariciava aquela folha. 30 dias depois ele volta, a folha estava praticamente igual como for apanhada da planta. Foi para a sala, onde estava a outra, muito murcha, já amarelecida, não estava morta ainda. 30 dias depois, ou seja, 60 dias, foi lá ver aquela folhazinha amada por Vivian, e ela estava ainda bastante verde. E a outra já estava seca, completamente morta. E ele, mais uma vez, entendeu que a planta tem sensibilidade, tem consciência, ela tem memória, ela sabe, ela capta. Aí um outro pesquisador foi pesquisar os animais, e nem era um cientista, era um senhor de idade, por nome de von Oslen, um alemão, que gostava muito de cavalo, e foi estudar o cavalo. Ele conseguiu um cavalo russo e foi analisar, estudar aquele cavalo. E colocou o cavalo, ele já era aposentado, já tinha um ganho suficiente, ficou 4 anos ensinando aquele cavalo. E colocou o cavalo em frente de uma mesa, e pegava uma vareta e colocava em cima da mesa, dizia assim para ele, uma. Pegava outra vareta, colocava ao lado e dizia assim, 2. Pegava algum objeto, colocava em cima da mesa, colocava e dizia assim, em cima da mesa. Colocava embaixo da mesa. E ele foi ensinando o cavalo. Colocou
colocou o cavalo em volta do cavalo, um círculo, ele no meio, e as letras do alfabeto, A, B, C, D, e foi ensinando o cavalo a ler. A, E, I, O, foi ensinando o cavalo. Depois de 4 anos, o cavalo lia, escrevia e calculava. E o pessoal correu, todo mundo para essa cidade de Elsberg, na Alemanha, para conhecer o cavalo, que von Oslen o chamou de Hans, ou seja, sábio. Aí uma comissão de analistas, fisiologista, psicólogo, médico, veterinário, ligado à cavalaria militar, pessoas vinculadas ao circo, juntou uma comissão para analisar se aquele cavalo tinha realmente aprendido tudo aquilo que o von Oslen dizia que ele sabia. E para a surpresa de todo mundo, o cavalo aprendeu até fazer raiz quadrada. O que para nós na escola, na minha época, era muito difícil. Veio um pesquisador que era o Bambambam, eu não acredito em nada disso que vocês estão falando. Eu vou lá ver. Porque aquele grupo de pesquisadores tiveram a consciência de que o cavalo sabia ler, sabia escrever, logicamente com a patinha batendo nas letras, respondia as perguntas e fazia cálculo. Ele foi lá e, analisando o comportamento daquele cavalo, ele disse que não era nada daquilo. Von Oslen não havia ensinado o cavalo. Apenas o cavalo captou o inconsciente de Von Oslen, que sabia fazer aqueles cálculos, todo aquele processo, e ele passava a responder usando essa telepatia. Eu não sei qual que seria mais importante para definir a grandeza daquele cavalo, se é o aprendizado ou se ele era um paranormal, mas de qualquer forma o cavalo era uma sumidade. Mas quando aquele cientista falou que não era nada daquilo, Von Oslen entrou num processo depressivo tão grande, porque ele tinha consciência plena de que ele ensinou o cavalo, ele sabia ler e escrever e calcular. E depois foi motivo de chacota por parte do meio científico. E ele entrou num processo depressivo e acabou desencarnando. Mas um jovem muito intelectual, bastante inteligente, que conhecia todo o trabalho de Von Oslen, resolveu reativar aquele processo de ensino, comprou 2 animais, agora não da Rússia, mas da Arábia, e começou a ensinar os cavalos. E os cavalos aprenderam e reprisaram o mesmo quadro de Hans, o sábio de Von Oslen. E ele chegou a perguntar um dia, quando o cavalo não lhe respondeu: por que você não me responde? Isso é porque eu estou cansado. E depois ele perguntou: você poderia falar comigo? Senão, ele, com a pata batendo nas letras, disse assim: eu não consigo falar porque eu não tenho a voz que você tem. E isto é ciência, está comprovado. Não é apenas uma historinha, uma hipótese, isso é uma realidade. O cavalo tem inteligência que se assemelha a um ginasiano, um jovem adolescente que está no 8ª série. A grande problemática é que ninguém tem a paciência de um Von Oslen para pegar um cavalo, colocar na frente de uma mesa e ensinar. Porque se ensinar, ele aprende. Nós viemos lá do macaco. O macaco, o Australopithecus, tinha um cérebro de 400 gramas. Quando nós passamos por lá e viemos reencarnando e fomos para o Homo erectus, que deixamos de andar de 4, nós passamos a ter um cérebro de 750 gramas. 750 gramas. Depois, quando nós entramos na era do homem de Neandertal, já o Homo sapiens, o nosso cérebro foi para 1 grama, 1 quilo e 100 gramas.
Isso significa que, na medida em que a gente vai evoluindo espiritualmente, nós vamos requerendo um cérebro consentâneo para a nossa realização. Tanto é que o Lamarck, em épocas transatas, em tempos idos, afirmou que a função faz o órgão, e ele foi profundamente criticado. Mas hoje a gente sabe que é mais ou menos assim, através do processo reencarnatório, na medida em que a gente passa a ter uma função, nós temos que ter um órgão que possa se adequar a ela. E o cérebro foi ampliando na medida da evolução do nosso espírito. E hoje nós temos um cérebro de 1,6 kg. E tanto é que quando é uma pessoa muito inteligente, o que a gente fala? Olha, ele tem uma grande cabeça, não é? Porque quanto mais inteligência, maior a cabeça. Mas não é bem assim, maior a cabeça. Porque de repente vocês falaram assim, aqui não, mas peraí, se é assim, o elefante deve ser muito inteligente. Mas não é esse cérebro, porque fizeram uma pesquisa com homens intelectualizados, os chamados de QI elevado, e verificaram que o cérebro deles é igual ao nosso cérebro, em termos de tamanho e de aparência. Mas a neurociência provou que os circuitos dos neurônios, as sinapses, as ligações neuronais, num homem extremamente intelectualizado, as sinapses, esses circuitos são em muito maior número do que o nosso cérebro apresenta na condição de normalidade que apresentamos. Então o cérebro do elefante é grande, mas não tem esse circuito neuronal apropriado para o intelecto de um ser humano que é logicamente muito mais inteligente do que um elefante. Então, esta adequação neuronal ao espírito nós chamamos de intelectualização da matéria. Quanto mais evoluído o espírito, a matéria tem que ser mais adequada à evolução desse espírito. Tanto é que Jesus, nós não sabemos como foi o corpo dele. Até hoje se perguntam, foi material? Foi fluídico? Ninguém sabe de nada. Porque a gente não sabe o que aconteceu com o corpo dele. Quero crer que ele foi lá e você vem comigo. E levou embora, e está todo mundo até hoje procurando o corpo de Jesus. Era um corpo diferente. O perispírito de Jesus foi tirado da flor da uva e da flor do trigo. Tanto é que quando ele pegou o pão e o vinho, ele disse assim, coma do meu corpo, tome do meu sangue. Simbolicamente, porque ele queria apenas que as pessoas vivenciassem a sua proposta crística. Mas não deixou de ser verdadeiro, porque o fluido cósmico universal oferta a construção do nosso perispírito. E quando nós reencarnamos em algum ambiente, nós vamos extrair o nosso perispírito do fluido cósmico daquele universo, da Terra, de Júpiter, de Saturno, sabe lá onde é que nós vamos reencarnar. Dali nós vamos tirar o nosso perispírito. E como o perispírito do Cristo seria totalmente diferente do nosso, foi tirado da flor da uva e da flor do trigo. Um perispírito extremamente quintessenciado, sutil, diferente do nosso. Bom, vocês entenderam o que é intelectualizar a matéria, não entenderam? Na próxima encarnação, dependendo do uso dos talentos, que é outra parábola maravilhosa e encardida no meu ponto de vista, porque os talentos são dados para nós. Se nós usarmos-los muito bem, serão acrescidos. Se nós usarmos mal, serão retirados. Então a pessoa que usa bem inteligência para o bem, é certo que vai ter um cérebro mais refinado, com mais circuitos neuronais para ele desempenhar a sua aptidão na outra encarnação.
Se ele usar o cérebro de uma maneira errada, a sua inteligência voltada para o mal, certeza, na próxima encarnação vai nascer com déficit mental. Ele vai nascer com limitação na área mental, fruto da sua aquisição espiritual. Se ele tivesse adquirido um comportamento positivo, altruísta, certamente teria que se criar um cérebro adequado à sua proposta melhorada para outra encarnação. Mas como ele adquiriu débitos, certamente esse cérebro não pode acompanhar de uma maneira positiva a evolução desse espírito, porque o seu comportamento foi inadequado. Então esse cérebro passa a ser limitado para adequar-se àquele espírito numa outra encarnação. Então a proposta é sempre nós usarmos bem os nossos talentos, para na próxima encarnação termos um corpo cada vez mais apropriado às nossas grandes realizações. E isso é universal. Católico, evangélico, espírita, budista, messiânico, lá do Nordeste, lá do Sul, na Arábia Saudita, aqui no Brasil. Isso tem uma lei natural. Feliz naquele que entende isso e procura usar todos os talentos para o bem, para se adequar à proposta crística, porque certamente na outra encarnação vai ter uma condição muito melhor, até menos doença, porque a doença é fruto de falha do nosso espírito em épocas pretéritas passadas, onde nós tivemos conotações negativas. Intelectualizar a matéria, nós já sabemos. Agora eu vou explicar o que é alma. O espírito se liga ao nosso cérebro por dois hemisférios: hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Na base dos dois hemisférios tem o corpo caloso, que liga os dois cérebros, ou os dois hemisférios. Na base do cérebro direito tem o chamado sistema límbico, que é o centro da emoção. Então o espírito se liga ao nosso cérebro da seguinte maneira: ele se liga ao cérebro esquerdo para fazer sua vida de relação. Por exemplo, nós calculamos, nós estudamos, nós escrevemos, nós lemos, nós falamos, nós arquitetamos, tudo através do cérebro esquerdo, que, se olhar assim rapidinho, é igualzinho o cérebro direito, mas fisiologicamente não tem nada a ver um com o outro. O cérebro direito é o cérebro da intuição e da sensibilidade à arte. Quando nós recebemos uma intuição do espírito amigo, é através do cérebro direito, nunca do cérebro esquerdo. E quando nós tomamos uma decisão de fazer realizar, é sempre através do lobo esquerdo, nunca do direito. Então, o espírito se liga ao cérebro esquerdo através da consciência. E se liga através do cérebro direito, através da inconsciência. E tem uma ligação com o fluido cósmico universal, como se fosse um iceberg, uma ponta de gelo fora d'água, uma espícula se ligando ao fluido cósmico universal através da superconsciência. Esta parte do espírito que se liga ao cérebro esquerdo e que tem toda uma experiência de vida, o crédito e o débito. Esse espírito que se liga ao cérebro esquerdo para fazer a sua vida de relação chama-se alma. Quando
a pessoa desencarna, morre o cérebro, todo o arquivo do cérebro esquerdo, tudo aquilo que o espírito arquitetou pela sua experiência, pela sua vivência, vai passar para o espírito, agora desencarnado, na sua forma inconsciente, e vai com ele para o mundo espiritual. Agora, como o inconsciente não analisa nada, ele apenas arquiva tudo aquilo que nós passamos pela nossa consciência, tudo aquilo que nós passamos pelo nosso cérebro esquerdo, acaba por trasladar-se para o inconsciente. Nada se perde, nada de oculto há que não venha a ser revelado. E essa revelação vai acontecer no plano espiritual através de dois mecanismos. No plano espiritual nós somos ligados como se fosse uma colmeia, aqueles nichozinhos das abelhas que liga um nichozinho a outro e forma ali aquele favo de depósito de mel. Nós somos ligados no fluido cósmico universal um aos outros. Então, basta apenas analisar esse contexto universal para saber tudo sobre a nossa vida. E se quiser, pode buscar o inconsciente individualizado. Então vai lá e está tudo arquivado dentro da nossa consciência inconsciente. Porque quando o Freud, o Jung, todos esses pais da psicologia dividiram a mente em consciente, inconsciente e superconsciente, eu quero crer que didaticamente a gente até pode aceitar, mas não existe isso. Eu acho que a mente só é consciente. Se eu desencarnar, por exemplo, peguei toda a minha bagagem do cérebro esquerdo, da minha alma que morreu, desapareceu, a alma acabou. Eu desliguei do cérebro, a alma acabou. Eu passei a ser o espírito, agora desencarnado. Eu captei toda aquela experiência e arquivei no inconsciente. Mas espera aí, inconsciente? Mas se agora eu quiser usar esse arquivo, eu não posso usar? Posso. Então não é inconsciente, é consciente. Mas a gente liga ao mundo espiritual superior através da superconsciência, de onde promanam as informações. Mas se eu recebo essa informação e ela cai no meu inconsciente e passo a lidar com aquilo, já não é consciência. Então, a bem da verdade não existe nem consciência, nem inconsciente, nem superconsciência. É uma coisa só. Da mesma forma que não existe passado, nem presente e nem futuro. A gente até didaticamente, não, aqui não. Lógico que existe passado, é o que passou. O que passou o quê? Está tudo aqui dentro de mim. Está aqui agora. Não é passado, é presente. Mas futuro é aquilo que ainda você não viveu. Se eu já estou hoje vivendo, eu já construí meu futuro. Amanhã será o que eu fiz hoje. Então ontem, hoje, amanhã é uma coisa só. Tanto é que Deus não vive no relativo, Deus está no absoluto. Relativo somos nós, que ainda achamos que tem tempo e espaço, para Deus não tem. Achamos que tem ontem, hoje, amanhã, para Deus não tem. Tanto é que tem pessoas que sabem até o que vai acontecer lá na frente. É a chamada premonição. Isso é presente. Então nós temos a consciência de tudo. Mas o nosso inconsciente, na nossa vida de relação aqui hoje, por exemplo, o nosso inconsciente não tem poder de análise. Ele apenas arquiva e devolve, mas não analisa. Se eu falar, por exemplo, meu Deus, que vida mais chata, não aguento mais
esse povo que me perturba, que me traz problema, eu quero mais é morrer. O meu inconsciente vai arquivar isso. Mas se ele fosse inteligente, se ele fosse analista, ele iria dizer: não, espera. Eu não vou aceitar isso. Porque você vive falando que a vida é uma bênção, que a gente tem que viver o máximo para desencarnar na velhinha, ter aprendido tudo e mais alguma coisa, para melhorar muito. E agora você fala que quer morrer, porque a vida é chata, você não aguenta mais? Então não vou aceitar isso. Mas o inconsciente não analisa. Se eu falar que a vida é chata, eu quero morrer, ele e já arquivou. E ele vai devolver isso lá na frente. Em forma de quê? De me matar. Vou desencarnar muito cedo. Porque a vida inteira eu falei que queria morrer. Mesmo que de repente no momento eu falo assim: não, agora eu não quero morrer mais, mas arquivamos tanto que eu quero morrer, mesmo puxando o freio de mão vai bater. E nós vamos desencarnar. Então, a proposta é só arquivar coisas positivas no nosso inconsciente. Tudo que nós plasmamos via cérebro esquerdo passa para o direito e vai para o inconsciente, vai para o espírito. E ele vai devolver para nós, no momento aprazado, aquilo que está arquivado. Outro dia foi uma moça no consultório, moça, 60 anos. Como eu sou moça, eu posso falar isso. E ela pegou um maço de exames, sem mentira nenhuma, uma altura assim, e foi até um pouco indelicado. Jogou em cima da minha mesa, tum. E falou: ó, eu vim aqui para você resolver meu problema. Eu olhei para ela e pensei: meu Deus, o que eu vou fazer? Falou: qual é o problema? Ela falou que eu já fui em vários médicos, olha o tanto de exame, ninguém acha que eu tenho. E eu vim aqui para você achar e me tratar e eu ficar boa. Eu pensei: meu Deus. Lá fora o pessoal esperando. E se eu não olho exame por exame, o que ela iria falar? Mais um que não deu bola para mim. E eu peguei exame por exame e fui olhar. Uma hora depois, porque demora. Se você for olhar um calhamaço desse tamanho, exame por exame, tudo direitinho, demorou bastante. A filha sentada à minha direita e ela sentada à minha frente. Depois de ler tudo, eu falei assim: ó, eu não sei se eu vou agradar você ou não, mas vou ser honesto comigo e depois com você. Doutor, o que eu tenho? Eu falei: nada. Olha, ao invés dela ficar alegre igual vocês ficaram agora, dando um sorriso, o que ela fez? Baixou a cabeça como se tivesse, se ela pudesse, ela me dava um tiro no meio da testa. Ficou aborrecida. Aí a filha, em minha defesa, falou: ó, doutor, eu conheço minha mãe faz tempo. E desde que eu conheço minha mãe, ela sempre falou que era doente. Doutor, mas eu nunca vi doença na minha mãe. Aí veio outra. Chegou deprimida, de baixo astral. Virou para mim e falou: doutor, eu sabia que eu ia ficar depressiva. É assim. Não, porque eu sabia, eu sempre falei para mim: quando eu entrar em menopausa, eu vou entrar em depressão. Quando eu entrar em menopausa, eu vou entrar em depressão. Entrou em menopausa, o que aconteceu? Aqui tem uma mocinha bonitinha, por sinal. Lá atrás também. Se você for arrumar um noivo para casar, vou te dar uma dica. Você tem alguma coisa contra o seu pai? Não mencione essa criatura, por favor. Porque é mais ou menos assim, né? Quando eu for me casar, eu não quero arrumar um noivo que seja um crápula igual meu pai, que era alcoólatra, que batia na minha mãe, que tratava mal. Eu não quero. Quando eu for me casar, eu não quero arrumar um moço que seja um crápula igual meu pai, que batia nela, que matava, maltratava, que bebia, que apoia. Eu não quero.
Quando ela for arrumar a pessoa para casar, quem que ela vai arrumar? Um moço alcoólatra, um crápula, vai bater nela de novo, vai repetir tudo aquilo que ela viu acontecer com a mãe. Por quê? Porque ela associou no inconsciente casamento, maltrato, alcoolismo, violência, tudo mais. Então como é que ela tem que fazer? Vou dar dica. Quando eu for me casar, eu quero um moço sóbrio, maravilhoso, que me trate bem, que seja correto, que seja fantástico, para nós construirmos um lar muito feliz. Quando eu for me casar, eu quero um moço sóbrio, fantástico, maravilhoso, que me trate bem, construir um lar muito bom, feliz. Quem é que ela vai escolher para se casar? Exatamente esse moço sóbrio, maravilhoso, para estabelecer uma família. Um dia de oração. Eu li isso e eu não achei muito certo. Eu estou falando isso porque são coisas que sempre me mexeram na minha cabeça e eu fui tentando descobrir e estou aqui trazendo para vocês. Um dia eu li dos espíritos amigos falando que a desgraça do passado vai voltar tudo hoje de novo. Eu falei, não pode, é falta de misericórdia divina. Não pode, Deus não pode fazer sacanagem com a gente. Como? Aquela coisa encrencada que aconteceu lá na outra vai voltar de novo, vai. Mas não é possível, mas Deus é tão ruim assim. Já não deu certo lá atrás, já me pipoquei, me arrebentei, agora vem de novo. Vem de novo. Mas não pode ser. Esse não é meu Deus, não faz isso. Aí eu fui ler e ele faz. Pior que ele faz. Por quê? Vou explicar para vocês. Vamos imaginar que alguém que está para casar daqui uma semana. Sábado sem sexta, está muito pertinho, né? No outro sábado. E o parceiro conjugal, ou o noivo ou a noiva, vem a dizer àquele companheiro o seguinte: ó, eu quero lhe comunicar que o nosso casamento acabou. Como? Como acabou? Nós nem casamos ainda. Pois então, é isso que eu estou falando. Nós não vamos casar. Mas como não vamos casar? No outro final de semana, convite distribuído, festa arrumada, tudo certo. Não pode. Você não entendeu o que eu estou falando. Acabou tudo. Até logo, passe bem. Aquela pessoa desavisada, inconformada, sobe lá numa torre qualquer e se joga em cima. Meu Deus, o que aconteceu? Fulano se matou. A outra não vai falar por quê, né? Fica caladinha. E ele também não falou nada para ninguém, ninguém soube. O casamento dele semana que vem, parecia que está tudo certo, ele se matou, meu Deus. Se matou e foi para o plano espiritual, como suicida. E vai reencarnar, lógico, misericórdia muito grande. Coloca o neguinho aqui de novo. E ele vai casar de novo. Agora, de verdade, porque nessa outra não deu certo. Ele arruma uma pessoa bacana e o casamento é daqui uma semana. Tudo arrumadinho, tudo certinho. Bate uma tristeza nele. Meu Deus, eu quero morrer, não sei porquê, está tudo bem, mas com a vontade de morrer, meu Deus, que coisa mais esquisita. Mas eu vou procurar um amigo, eu vou falar com a minha noiva, com o meu noivo, de quem se trata, né? Eu não posso cultivar essa tristeza, eu tenho que dar um jeito. E a pessoa vai e vence aquela tristeza. Mas ela voltou. Voltou por quê? Porque o inconsciente arquivou. Uma semana antes, uma decepção, um suicídio, através de uma depressão, uma tristeza muito grande e casamento. Então vai para uma outra encarnação. Na mente inconsciente vai voltar. Casamento uma semana antes, tristeza, suicídio. Se a pessoa não tiver estrutura para administrar isso, vai subir na torre de novo. E a gente vai perguntando, agora que eu não entendo, porque estava tudo certo e essa criatura acabou se matando. Por isso é que nós temos que nos trabalhar nas nossas limitações. O Cristo foi enfático: vigiai e orai para não cair em tentação.
que é a vigília? Eu analisar mentalmente, verbalmente, comportamentalmente a minha vida e mudar aquilo que a verdade disse para mim, porque a verdade é o que eu tenho dentro de mim. Está no livro dos Espíritos. Onde está a lei? Ou seja, a verdade está na consciência. 621 no livro dos Espíritos. Está na consciência. Então eu tenho que trabalhar isso. Se eu não trabalhar, vai acontecer a desgraça de novo. E aí vai dizer: meu Deus, como é que o Senhor permite que isso aconteça? Olha, Deus, não é que Ele permitiu. É uma lei natural. A pessoa vai arquivar e aquilo vai devolver. Não tem como. Se eu falar para vocês: a minha vida não vale nada, é uma porcaria. Minha vida não vale nada, é uma porcaria. Não atendo nessa vida. Daqui um dia vocês vão saber que eu estou depressivo e correndo o risco de me matar, se é que eu não venho me matar. O Aguinaldo, meu Deus, o Aguinaldo, é ele mesmo, se matou. Espírita, mas e daí? E daí? Ele começou a falar que a vida não tinha graça, que estava numa pior que fazia gosto, que queria mais era morrer mesmo, e acabou morrendo. Porque o inconsciente, ele não analisa, ele vai devolver aquilo que você arquivou. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós arquivamos. Quando a gente vai educar um menino, por exemplo, falar assim: moleque, o que pode esperar de você? Você não vale nada. Bela porcaria que você é. O que pode esperar de você? Nada. Moleque, o que se pode? Ó, tá vendo? Tá nada. Não toma jeito, é uma encrenca do moleque. E o moleque vai arquivando. O pai e a mãe têm uma força muito grande. Eu sou uma porcaria, sou encrenca, não vale nada. Sou uma porcaria, sou encrenca, não vale nada. Amanhã o que esse moleque vai ser? Nada. Uma encrenca, uma porcaria. Então nós temos muito cuidado com aquilo que nós vamos colocar na mente dos nossos filhos. Vocês têm mais uma paciênciazinha para me ouvir? Outro dia chegou uma senhorazinha de cabelo branco lá no centro e me deu um presente. Me deu um presente e era um envelopezinho transparente e tinha uma lua, uma semilua, quarto crescente, quarto microante, sei lá, era uma semilua. E me entregou. Eu olhei aqui, nossa, que lindo. E era mesmo, não fui pobre. Que lindo. Entre azul e verde, uma cor assim, transição. E eu disse para ela: olha, muito obrigado pelo presente, mas a senhora tem alguma razão de me trazer esse presente? Ah, doutor, eu tenho. Quando fala assim, os ouvidinhos vêm tudo para frente. Eu falei: o que a senhora tem para me dizer? Ah, doutor, quando eu era pequeno, a minha mãe falava assim: minha filha, quando você tiver problema, pega essa lua. Doutor, eu era menina. Pega essa lua, você vai fazer um círculozinho em volta dela, porque a lua é redonda, não é assim como ela está, e vai dizer: sou filha de Deus perfeito, sou saudável, inteligente, e vou vencer e vou construir uma vida extremamente feliz. Minha filha, o dia que você tiver problema, passa o dedo em volta dessa lua em círculo e fala: sou filha de Deus perfeito, sou saudável, inteligente e vou construir uma vida feliz. Doutor, como eu estou indo embora, eu quero deixar a luazinha para o senhor. E se eu tiver problema, passa o dedo em volta e repita isso, doutor. Eu falei: meu Deus, como eu vou saber? Haja vista, ela, cabelo branco, velhinho, estava num sorriso lindo. Meu Deus, quanto vale isso? Eu falei: pode estar certo, eu vou aplicar isso na minha vida. Sempre que eu tiver problema, eu vou dar um dedinho em volta da lua. Se Deus é meu Pai, se Deus é meu Pai, se Deus é meu Pai, o que eu quero mais? O que eu quero mais? Não quero mais nada. Ele que sabe o que é que eu preciso. Ele que sabe. Não sou eu. Sem nada. Eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer da melhor maneira possível. O resto é com Ele. É com Ele.
Quando Vianney Cura d'Ars, eu não vou contar a história que é longa, foi chamado por Kardec para curar uma mulher, no Evangelho segundo o Espiritismo, é só vocês estudarem aqui. Ele falou assim: minha filha, se você soubesse o que é essa cegueira para você, você não me pediria para curá-la. Minha filha, a cura não vem de mim, vem do Pai. Mas se você soubesse o que significa essa cegueira para você, você não me teria pedido para curá-la. Eu fui visitar um molequinho agora, final de semana. A avó ficou com 4 netos. A mãe foi para a droga e deixou de presente para 4 netos. E o menor, 13 anos. Sentei a vida inteira com esse moleque no chão conversando com ele. E agora está traficando droga. E chegaram 4 homens atrás dele para matá-lo. E a mãe, agora vó, né? Agora a mãe, me ligou: e não, o que eu faço? Eu estou indo aí. O menino fugiu, ninguém sabe onde ele anda, e ele roubou a mãe do chefe do tráfico, está jurado de morte. Eu só tenho orado para que Deus o prenda, bota na cadeia um tempo. Lógico que ele é menor, tem 13 anos, vai pular o lar de menores lá. Esses bandidos esqueçam dele e ele possa amanhã mudar, porque senão vai ser morto. Agora eu fico perguntando: não seria melhor ele ter nascido cego? Tem certeza que essa avó ou essa mãe que foi embora, se souber da notícia da morte iminente desse moleque, teria pedido: oh meu Deus, por que o senhor não deu a cegueira para ele? Pelo menos não ia traficar droga, não ia usar droga, não estaria sendo jurado de morte, eu não iria perder meu filho, mesmo cego, melhor assim. Mas a gente não vê nesse ano. Quando nasce um moleque cego, meu Deus, o que o senhor fez? Nasce um aleijadinho, meu Deus, oh. Quando Deus está preservando a integridade espiritual dessa criatura. Então eu vou discutir com Deus agora o que Ele vai mandar para mim? Eu não estou fora. Se Deus mandar a AIDS, está bem-vindo. Se mandar a cegueira, está bem-vindo. Se mandar ficar aleijado, também está de bom tamanho. Eu não estou aqui para fazer o que eu tenho que fazer. Agora Deus que determina. Agora tem gente que não aceita nada. Basta uma coisinha, já entra em parafuso. Para mim nada dá certo, eu sou infeliz, essa vida é uma porcaria, eu quero mais é morrer. E o que leva? Pelo contrário, vamos usar o raciocínio da minha amiga da Luazinha. Deus é meu pai, nossa, não quer mais nada, deixa comigo. Agora vou fazer tudo que amanhã vai ser melhor ainda. Essa é a pergunta do Livro dos Espíritos sobre a felicidade. O que é felicidade? Está feliz com o que tem materialmente, consciência tranquila de estar fazendo as coisas, e fé no futuro. O futuro será melhor desde que nós engajemos nesse esquema. Vou encerrar, para não cansar mais vocês. Mas tem um livro do Chico Xavier, chamado Falando a Terra. Tem uma mensagem, são vários espíritos, mas tem uma mensagem de um espírito chamado Romeu Camargo. Quem leu vai lembrar, quem não leu vale a pena ler. Ele chegou no plano espiritual com 66 anos, desencarnado. Era advogado, escritor, jornalista, diretor de uma casa espírita. E chegou lá, está lá deitado numa cama, numa sala ampla, no teto tinha como se fosse uma projeção cinematográfica, algumas figuras, gravuras, para entretê-lo naquele momento, para não deixá-lo muito pensativo, mas ele não conseguia falar e nem mexer. Parece que o braço era uma pedra que ele não conseguia levantar, e não conseguia falar, não saía a voz da garganta. E ele foi ficando desesperado, até que ele, nisso aparece uma moça. E eu querendo falar, não conseguia. Ela chegou perto: calma, meu irmão, que bom, você acordou. Nós queremos te dar uma força. Fez um passo para ele. E ele começou a falar com dificuldade, movimentou um pouquinho. Onde vocês estavam? Que eu estava aqui sofrendo, você deu gritar, você não vieram me ajudar. Calma, calma. Nós vamos atender. Aliás, me dá licença, eu vou chamar ali um amigo que estava esperando acordar para te ajudar. Espera um pouquinho. Foi lá, abriu a porta,
veio um espírito. Chegou perto dele e falou: meu Deus, uma lameira, você aqui. Lameira era amigo dele aqui da terra, mas já desencarnado. Lameira, você aqui, meu Deus, que bênção. Eu, tanto tempo que eu estou na doutrina, nunca tive evidência, agora estou vendo você. Eu falei: meu irmão, mas não é bem evidência com o olho do corpo, não. Você está desencarnado. Como assim? Você está louco? É evidência, eu estou vendo você. Eu sei que você está me vendo. Lógico, estou aqui. E você está desencarnado, mas como? Eu estou desencarnado. Sim, você está desencarnado. Mas lá na terra, tudo aquilo que eu tinha que fazer. Meu filho, pera. O que você tinha que fazer está feito. O que não fez, deixou para fazer. Agora você está desencarnado. Mas é muito cedo. 66 anos, estou com 67, então já foi um ano. 66 anos. Muito cedo. Cedo. Vocês lá na terra são iguais aos agricultores. Como assim? Os agricultores chegam na planta, na mangueira, por exemplo, numa laranjeira, pega o fruto, enche a pança, se repestela, se locubleta, vai embora como se fosse o dono da planta do fruto e nem se digna em perguntar àquela plantinha o que é que eu poderia fazer por ela para que ela pudesse continuar alimentando-o, mantendo a sua vida. Aí o Romeu Camargo olhou para o Lameira e falou: não entendi o que você quis dizer. Ah, é? Então vou te explicar melhor. Lá na terra vocês têm um cérebro, tem um pulmão, tem 2 pulmões, tem 2 rins, um fígado, um estômago, um baço, e foi declinando os órgãos que mantêm a vida de vocês. Mas hora nenhuma vocês perguntam para esses órgãos o que é que vocês podem fazer por eles. O cérebro vocês empregam com pensamentos ruins. O coração macula com sentimento infeliz. O pulmão joga fumaça e drogas de cigarros, maconhas e derivados. O fígado intoxica com as drogas e com os alcoólicos e assim por diante. O estômago empanturra com comida. O baço fica sacrificado pelo teor do comportamento psíquico e a parte genésica usada de uma maneira indevida. Quando ela está no pé da barriga, ela está na cabeça e a pessoa só pensa em sexo e usa de uma maneira desvairada e irresponsável. Por isso vocês vêm para cá como máquinas destrambelhadas, como você está aqui. Se eu não aplico energia em você, um passe famigerado da doutrina espírita, você não tiraria o corpo de cima dessa cama e não pronunciaria palavra nenhuma. Porque lá, você dirigia o centro, falava, mas não fazia aquilo que você falava. Você, espírita, mas usava tudo isso que eu acabei de mencionar, agredindo o seu físico. E por isso você desencarnou muito antes da hora. E nós somos essas criaturas que não respeitamos o nosso organismo, não respeitamos as árvores com seus frutos e não perguntamos o que é que nós podemos ofertar. Porque para o nosso cérebro, o que nós temos que ofertar? Pensamentos elevados. A nossa fala tem que falar o quê? Coisas construtivas. O nosso coração tem que ter o quê? Sentimentos bons. O nosso pulmão tem que ser respeitado, não podemos maculá-lo com cigarros da vida. O nosso fígado precisa ser preservado, bebida, quando não tem jeito, em períodos festivos apenas. Comida, nós temos que comer o mínimo para manter a vida. Porque quem come muito desencarna mais cedo. Os nossos pensamentos geram emoção. Então a nossa emoção deve ser equilibrada. Mente sã, corpo são, para que nós possamos viver longamente.
E possamos cumprir então a verdade. Porque aí o Emmanuel vem no livro Pão Nosso, página 303, depois vocês vão estudar lá, um comentário que ele fez de uma colocação do Paulo, quando ele disse assim, numa carta aos Efésios: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é nossa cabeça, que é Jesus. Vou repetir. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é nossa cabeça, que é Jesus. Aí Emmanuel coloca: a verdade está em todo lugar. Cada um tem uma verdade, distorcida pela paixão. Pergunta 783 do Livro dos Espíritos. Nós distorcemos a verdade pela paixão. Mas a instituição também tem uma verdade. A Igreja Católica tem uma verdade. A doutrina tem outra. Os evangelhos têm outra. Todas as facções têm uma verdade. Então a verdade está na medida do entendimento de cada um. Mas se nós quisermos saber, diz o irmão, a verdade que liberta é a verdade de Paulo. É a verdade em caridade. Sejamos bons, indulgentes, e perdoemos incondicionalmente aqueles que têm nos ofendido. Isso nos liberta e nos coloca numa situação extremamente pródiga, extremamente alvissareira, uma situação muito boa no porvir. E isso é fé, porque fé não é crença. Eu creio em Deus, isso não é fé. Eu creio em Jesus, não é fé. Eu creio na espiritualidade, não é fé. Isso é crença. Fé é quando nós aliamos a crença à realização da verdade. Quando eu creio e vivencio, eu tenho a fé. Por isso a fé vai crescendo dentro da gente na medida em que a gente entende a verdade e começa a viver e se liberta. Porque quem tem fé não tem medo. Vive calmo, tranquilo, seguro, em paz. E pensando assim, José Soares Cardoso, fazendo um retrospecto dessa trajetória da fé em nós, disse assim: a fé com que Deus nos inspira percorre dentro de nós, na trajetória do Espírito, feita num longo percurso de ocasos e arrebores, nos terrenos movediços dos impulsos e das paixões, no rugir das tempestades que desabam furiosas nos mares dos corações. Percorre também os prados serenos, verdes e fecundos, das ideias luminosas pelos astros e pelos mundos, em vivências numerosas, abrindo novas veredas por entre risonhos vales ou desolado deserto, sangrando os pés no caminho de cardos e acúlios cobertos. Enquanto uma fé se acha tão longe, Deus se acha tão perto de nossa alma peregrina. Alma que tem por herança eterna a carne preciosa, a centelha luminosa da própria essência divina. Mas a fé tem várias idades, tem infância, mocidade e madureza. Nos seus primeiros albores, como a criança inocência, manifestação primária do instinto de defesa. Mas ela vai se consolidando, vai se revestindo de novos matizes, vai mais luz descortinando e assim chega à mocidade, trazendo o seu bojo com intrepidez e arrojo os sonhos e as ilusões tão próprios dessa outra idade. No entretanto, ela se amadurece, se agiganta e se engrandece, é serena, firme e calma. Sabe o que quer ter certeza? E mesmo que as tempestades desabem sobre nossa alma, ela já não tem mais vacilação, pois se apoia no bom senso, no fato e na razão, e repousa eternecida, com visão luminosa, na alfombra cariciosa dos bosques do coração. É a fé amadurecida no labor do entendimento. É uma fé que tem alma, que tem vida, que tem luz, que tem sentimento. É a fé que fez aliança no fórum da eternidade com duas outras virtudes. Uma a esperança, a outra a caridade. Muito obrigado.